Oi, que bom te ver por aqui. Hoje eu quero falar algo muito especial para você que talvez esteja vivendo uma fase difícil, se sentindo preso a algo que você não escolheu, lidando com contas, dívidas ou uma rotina que está te sufocando. Hoje a palavra vai nos ensinar algo muito importante. É que não importa aonde você esteja, se Deus estiver com você, até no deserto você irá florescer. Este é o segundo episódio de E Agora, José? Episódios que nos ensina sobre finanças, propósito, fé, através da história de José do Egito. Quando vamos agora para Gênesis, vemos a história de quando José foi vendido pelos seus próprios irmãos. Ele que tinha sonhos enormes, mas de repente se vê como escravo, sem casa, sem honra, sem rumo, longe da família, longe da sua terra, dos seus costumes. Se encontra num lugar, um ambiente totalmente diferente da onde ele foi criado. Só que a palavra ela vai nos falar que o Senhor estava com José e ele prosperava. Ele, estando numa casa estranha, como servo, e mesmo assim a bênção do Senhor o acompanhava. E não era algo espiritualizado apenas, era visível. Potifar, que era o seu senhor, enxergava que tudo o que ele fazia dava certo, tudo que José colocava a mão prosperava. Sabe, José não tinha dinheiro, não tinha liberdade, mas ele tinha algo que muita gente hoje ignora, que é a excelência, a fidelidade e o temor a Deus. E quando eu falo aqui temor a Deus, não é ter medo, não é sentir medo ou fazer algo por medo. O temor a Deus, ela é uma atitude de profunda reverência, respeito e obediência a Deus. É o reconhecimento de sua grandeza divina, reconhecer Ele como o Criador de tudo, o Criador do universo, nosso Criador, reconhecer a sua santidade. Isso é temor a Deus, isso é ser temente a Deus. E ele, como escravo, ele era temente a Deus, ele era fiel a Deus e ele cuidava do que era dos outros com muito zelo, com muito respeito. E isso me faz me lembrar de um princípio bem poderoso que a Bíblia nos fala, que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Às vezes a gente fica esperando uma virada financeira para começar a honrar a Deus. Mas e se hoje Ele está nos observando em como a gente tem cuidado com o que a gente tem hoje? O nosso tempo, o nosso salário, a nossa rotina. Será que o que eu estou tendo hoje é uma postura de excelência? É uma postura de uma mulher ou um homem temente a Deus? Fiel a Deus? Porque a prosperidade, ela não começa tendo mais dinheiro ou com mais dinheiro. Ela começa com a nossa postura fiel, mesmo quando ninguém nos vê, só Deus nos vendo. E quem sabe hoje você esteja num trabalho que você não goste, ou a sua renda não dê nem para respirar até o final do mês. Mas deixa eu te perguntar uma coisa com carinho. E se esse for o seu tempo de casa de Potifar? Queremos as coisas muito rápido, queremos que elas aconteçam rápido, em todas as áreas da nossa vida. E esquecemos que existem processos, pois precisamos estar maduro espiritualmente, emocionalmente, para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. E não é a demora, é o tempo de Deus, aonde Ele vai nos provar, Ele vai nos testar, Ele vai nos moldar, vai nos preparar para cumprir o propósito. E José, ele fez isso com muita excelência, mesmo quando ninguém via. José passou por todos os processos. E a gente não vê na sua história em nenhum momento, independente da situação que ele estava passando, José murmurando, José reclamando. Pelo contrário, ele sempre, com muito temor a Deus, com muita fidelidade, sempre honrando Deus em todos os processos que ele foi passando, em todas as provas.
Imagina se José tivesse pulado o processo dele. Talvez ele não teria maturidade quando ele fosse governador, nem espiritual e nem emocional, para, por exemplo, perdoar os seus irmãos. E como é que a promessa de Deus iria se cumprir na vida da sua família, na sua descendência? Como ele iria salvar a descendência de Israel? Então, era necessário que José passasse por todos os processos para Deus tratar o caráter de José. José prosperou antes de ter o anel de Faraó no dedo. Ele prosperou como servo porque Deus via o coração dele. E isso o que nos ensina hoje. Primeiro, que a bênção ela não está no cargo, mas sim está na presença de Deus e na postura do nosso coração. Segundo, que Deus não precisa de palco para te abençoar. Ele começa nos bastidores. E terceiro, que a verdadeira prosperidade nasce na fidelidade quando ninguém está vendo. Lembre-se de uma coisa: o lugar que nós estamos não limita o agir de Deus. E para encerrarmos aqui, eu quero te propor um desafio. Eu quero que você escolha uma área que parece sem fruto na tua vida. Talvez seja nas tuas finanças, talvez seja na tua rotina. Eu quero que você ore, peça direção a Deus, organize e faça o seu melhor, como se já estivesse vivendo a promessa de Deus. E se essa palavra falou com você, eu te convido a escrever aqui nos comentários. E se você não é inscrito no canal, se inscreve lá. E que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.